Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Português Direto. Eu sou a professora Pamela Limoeiro e neste vídeo nós vamos falar sobre as múltiplas funções da palavra ser dentro da estrutura. Então, dentre tantas possibilidades, a primeira delas é que a palavra ser pode ser uma partícula apassivadora. Bom, se eu tenho partícula apassivadora, significa que eu tenho uma estrutura de voz passiva. Professora, como eu sei que é voz passiva? Primeiro teste, eu preciso de um verbo transitivo direto ou de um verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto, como queiram chamar. Esse é o primeiro teste. Verbo transitivo direto, ele se liga ao complemento sem preposição. Quem vende, vende algo. Vende casas. Segundo, verbo bitransitivo. É aquele verbo que precisa de dois complementos. Um com preposição e o outro sem. Quem doa, doa algo a alguém. Se eu tenho uma voz passiva, se eu tenho ser, é porque eu tenho uma voz passiva sintética. Segundo teste, né? Lembre-se, voz passiva existe e é fiel. Se eu tenho a sintética, significa que eu também vou ter a analítica. Então, para fazer o teste, é só fazer a transmutação. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Esse é para matar, para a gente ter certeza que esse ser é uma partícula passivadora mesmo. Segundo exemplo, doa-se leite às crianças. Leite é doado às crianças. Percebam que nos dois casos eu consigo fazer transmutação da sintética para analítica, o que comprova verdadeiramente que esse ser é, por A mais B, uma partícula passivadora. Prosseguindo. Segunda hipótese é que esse ser ele seja um índice indeterminador do sujeito. Para ter índice indeterminador do sujeito, eu vou precisar de um verbo transitivo indireto, é aquele verbo que precisa de complemento e se liga a esse complemento por meio de uma preposição. Quem precisa, precisa de algo. Então, aqui eu tenho a preposição de. Agora, preste bastante atenção. Precisa-se de funcionários. Eu consigo fazer estrutura de voz passiva aqui? Não consigo. Né? Funcionários são precisados? Funcionários são precisos? Não consigo fazer, percebe? Porque isso não é uma partícula passivadora, é um índice de indeterminador do sujeito. Então, o primeiro teste é que ou eu tenho um verbo transitivo direto, ou eu tenho um verbo de ligação, ou eu tenho um verbo intransitivo. Todos esses aqui estarão na terceira pessoa do singular. Sempre, professora, sempre. Ok? Lembrando, verbo transitivo indireto. Perdão, aqui é verbo transitivo indireto, gente, desculpa. Verbo transitivo indireto. Falei uma coisa e escrevi outra. Verbo de ligação. Fica-se feliz com seus resultados. É ficado feliz? Tá vendo? Eu não consigo fazer transmutação. Morre-se de amor todos os dias. De amor é morrido? Eu não consigo fazer. Preste bastante atenção. O verbo morrer, verbo intransitivo, é aquele verbo que não pede complemento. Vocês confundem demais as coisas. Alguns alunos, né? Quando eu falo do verbo morrer, mesmo que na oração tenha complemento, não significa que o verbo está pedindo. Quem morre, morre. Não é, quem morre, morre de alguma coisa. Não, quem morre, morre. Agora, do que se morre, já é uma ação, já é um complemento a mais, é um aditivo. Eu não preciso saber do que você morreu para entender o que é morte. Tá? Então, prestem bastante atenção. Não é porque tem complemento que o verbo está pedindo. Então, vamos lá.
Então, o verbo morrer aqui é um verbo intransitivo. Terceira hipótese. Esse ser, ele pode ser uma parte integrante do verbo pronominal. Professora, primeiro eu preciso entender o que é verbo pronominal. Verbo pronominal são aqueles verbos que são conjugados com auxílio do pronome oblíquo. E esse pronome oblíquo acompanha a pessoa do verbo. Olha aqui o exemplo do verbo desculpar-se. Eu me desculpo, tu te desculpas, ele se desculpa, nós nos desculpamos, vós vos desculpais, eles se desculpam. Perceberam que o pronome oblíquo se acompanha a pessoa do verbo? Nesse caso, ó, ele desculpou-se pelo equívoco. Eu tenho aqui uma parte do verbo integrante, certo? Vamos lá. Quarta possibilidade, que esse se seja um pronome. Se ele for um pronome, ele pode ser um pronome reflexivo. Lembra da voz reflexiva? Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo? Aqui, ó, ele cortou-se com a faca. Ele pode ser um pronome recíproco. Eles se beijaram. Professora, eu não entendi. Quando é que eu sei que é reflexivo e recíproco? Parecem a mesma coisa. Parece, mas não é. Vou te dar duas dicas infalíveis para você nunca mais ter dúvida quanto ao recíproco e quanto ao reflexivo. Primeiro, o recíproco, o verbo sempre vai vir no plural. E segundo, reflexivo é um sujeito praticando e recebendo a mesma ação. Um sujeito. Por isso o verbo fica no singular. No recíproco, eu tenho dois sujeitos. Ele recebe a mesma ação, mas de um outro. Então, ó, eles se beijaram. Eu beijo e sou beijada. Percebem? Então, aqui, ó, esse ser é um pronome recíproco. Eu tenho um sujeito no plural, o verbo no plural e esse ser é um pronome recíproco. Pronome passivador, a gente já estudou ainda agora, que é quando nós temos estrutura de voz passiva sintética, tá? O verbo aqui, ó, na terceira pessoa e eu tenho a partícula ser como voz passiva. Esse ser, ele pode ser uma conjunção. Conjunção é uma classe de palavras que une, que estabelece sentido entre duas orações. Então, aqui eu tenho a primeira oração, não sei, e a segunda oração, ela virá. E eu tenho uma conjunção, o meio ligando, estabelecendo sentido entre essas duas orações. Próxima possibilidade, esse ser, ele pode ser um substantivo. E quando é que ele vai ser substantivo? Quando ele vier determinado por um artigo ou um pronome. O se indica condição. Tem uma letra da música do Djavan que é: mas você adora um se. Nesse caso, o se também é sujeito, porque ele está está determinado por um artigo indefinido, um se, mas você adora um se. Ok? 7. Partícula expletiva. Eita, nome feio, né, professor? Ou de realce. Eu não lembro disso, não. E agora? Aí você entra em desespero. Meu Deus, perdi a questão, não vou ser aprovado. Calma. De todas, essa aqui é a mais fácil. Eu deixei a cereja para o final. Partícula expletiva ou de realce. Se é para realçar, significa que não vai fazer falta. Então, quando é que eu sei que é de realce ou não? Você tira. Você vai ver que não vai prejudicar o sentido em nada. Foi-se embora sem dizer adeus. Foi embora sem dizer adeus. Simples assim. Significa que está aqui só para realçar, mas se eu tirar não faz falta nenhuma. Ok? Então, falamos aí das 7 possibilidades que o ser, os 7 papéis aí que o ser pode representar dentro da língua portuguesa. Gostou desse vídeo? Curta, aproveita, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber todas as publicações. Deixe suas dúvidas nos comentários, lembrando que esse arquivo vai ficar de presente para você aqui na legenda desse vídeo. Espero você na próxima aula.